meus queridos amigos do nono ano do pré-médio, sou eu aqui novamente, o seu querido professor Wilson de Oliveira, dando mais uma aula, ministrando mais uma aula para vocês aqui sobre radiciação. Agora, hoje, nesse momento, nesse exato momento, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, para o horário que vocês estiverem estudando, né? E, geralmente eu estudo até de madrugada, às vezes viram os dias, noites, enfim, às vezes perco até a noção dos dias. Mas vamos lá, vamos para a nossa aula. Gente, hoje nós falaremos sobre as operações com radicais. Professor Wilson, quais são as operações envolvendo radicais? Meu querido, nós temos a adição, nós temos a subtração, nós temos a multiplicação, nós temos a divisão, nós temos a potenciação e nós temos a radiciação. Caraca, professor Wilson, tudo isso envolvendo radicais? Sim, filhote, exatamente isto. Vamos começar a nossa aulinha agora sobre as operações envolvendo radicais, né? Com radicais, inicialmente tratando da adição e da subtração. Nós temos aqui três casos, né? O teu livro aborda como 3 casos, eu abordo mais como 2. Mas vamos lá, vamos obedecer aqui a sequência do livro. Bom, gente, inicialmente eu digo a você o seguinte, que para nós efetuarmos operações com radicais, essas operações sendo adição e subtração, é necessário que inicialmente vocês verifiquem se estes radicais são semelhantes. Vige, professor, eu esqueci o que é semelhante, ó. Simples, garoto. Você vai fazer o seguinte, o que são radicais semelhantes? São aqueles radicais que possuem o mesmo índice do radical e o mesmo radicando, ok? Professor, isso quando o senhor fala o mesmo índice do radical, é aquele númerozinho pequenininho que fica em cima do V, quando o senhor fala ali radicando, é aquele númerozinho ali que fica dentro do V, E detalhe, observe, quando eu digo radicando, querido, preste atenção, que tem que ser com o mesmo expoente. Porque se for expoente diferente, o expoente do radicando aqui, me refiro aqui. Se for expoente diferente, filho, de cara, eles serão radicandos diferentes, né? É óbvio, porque se você calcular, um vai dar diferente do outro, ok? Então vamos prosseguir aqui. Nós temos aqui agora o primeiro caso, que diz assim, ó, na adição e na subtração com radicais, 3 casos, o livro de vocês aborda 3, né? Eu costumo abordar 2, um embutido no outro. 3 casos podem ser considerados. O primeiro deles, todos os radicais possuem o mesmo índice e o mesmo radicando, ou seja, são semelhantes. O primeiro caso diz que os radicais são semelhantes. Então, assim, se eu tenho, observem aqui, eu tenho 2 raiz quadrada de 5 mais 7 raiz quadrada de 5. Mais menos 3 raiz quadrada de 5. Gente, meu povo e minha povo, olhe para cá. Eu tenho uma soma e aqui eu tenho uma subtração. Professor Wilson, como é que eu faço isso aqui? É simples. Observe se esses radicais são semelhantes. Para ser semelhante, o índice tem que ser igual e o radicando tem que ser igual. O índice tem que ser igual, o radicando tem que ser igual. O índice tem que ser igual e o radicando tem que ser igual. Detalhe, aqui é raiz quadrada de 5, aqui é raiz quadrada de 5, aqui é raiz quadrada de 5. Beleza, o que eu faço? Para fazer essa operação da soma e da subtração, você faz o seguinte, você repete o radical, raiz quadrada de 5, e aí trabalha somente com os coeficientes. Vixe, professor, o que é coeficiente? Filhinho, é aquele número que está fora do radical. Aqui não é o número que está dentro, o valor que está dentro, não é isso? É aquele valor que está do lado de fora aqui, ó, 2, mais 7, né? 7, menos 3. Por que, professor? Que vai trabalhar isso aqui primeiro e vai conservar isso, ó. Porque todos eles têm o mesmo radical, ó. São radicais semelhantes, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5. Então, eu separo o radical semelhante ali, separei. E aí trabalho somente com os coeficientes, os valores que estão fora do radical, ok? E aí eu tenho 2 mais 7, menos 3. Quanto é 2 mais 7, filhinho? 9. 9 menos 3, 6. Aí ficou o quê? 6. E multiplicar raiz quadrada de 5, que é a mesma coisa que 6 raiz quadrada de 5. Acabou! Vamos para o próximo. Eu tenho aqui, ó, 3 raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 3 menos 5 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3 dividido por 2. Ok? Preste atenção, filho. Primeira coisa que você vai analisar, observe. Verifique qual é a operação envolvida. Primeira coisa, qual é a operação envolvida? Eu tenho aqui, desse radical com esse, eu tenho uma subtração.
novamente uma subtração e aqui uma soma. Ok, tem uma subtração e uma soma. Beleza, só tem essas operações? Só. O que eu vou fazer agora? Vou olhar se entre essas subtrações e adições eu tenho aqui radicais semelhantes. Aqui é raiz quadrada de 3. 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 Caraca, professor, todos eles são radicais semelhantes. Beleza, então separa logo ele aqui, ó, filho de Deus. Tá aqui ele. Aí tu vai trabalhar com quem? Com os coeficientes, filhinho. Presta atenção, presta atenção. E pra cá. Bom, galera, olha aqui que interessante. Eu tenho 3 menos. Menos quem? Gente, quando não tem nada aqui, filho, você já sabe que é 1. 3 menos 1, ok? Por quê, professor? Eu não lembro disso não, maninha, pai, não lembro não. Olha pra cá. Menos raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que menos 1 que multiplica a raiz quadrada de 3. Ora, menos 1 que multiplica a raiz quadrada de 3, qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma. Qualquer coisa multiplicada por 1, seja ele negativo ou positivo, é ela mesma com sinal ou positivo ou negativo que aparecer. Por isso, eu tenho aqui 3 menos 1. Menos 5, que menos 5, mais. Atenção, galera. Olha só que interessante, professor. Por que aqui é a raiz quadrada de 3, aí vem para cá, e por que aqui em cima é 1, filhinho? Aqui é uma vez a raiz quadrada de 3 sobre 2. Se eu colocar a raiz quadrada de 3 bem aqui, filhote, em evidência, ok? De cara aqui vai ficar 1 sobre 2, porque qualquer coisa que multiplica raiz quadrada de 3 sobre 2, 1 multiplicando a raiz quadrada de 3 sobre 2, perdão, será a raiz quadrada de 3 sobre 2. Pronto. Então, aqui de cara eu tenho uma raiz quadrada de 3, ok? E aqui eu vou trabalhar com seus coeficientes. Quem são os coeficientes? O 3, bem aqui o 1, embora não apareça, bem aqui o menos 5, aqui é menos 1, tá? O 3, o menos 1, o menos 5 e o mais 1 sobre 2. Pronto, professor. Aí eu faço o quê? Que cálculo eu faço aqui, professor Wilson? Tiro o MMC entre o 2, que aqui, no caso, é o denominador. Aqui não aparece, mas o denominador é 1. Aqui não aparece, mas o denominador é 1. Aqui não aparece, mas o denominador é 1. Então, eu tiro o MMC entre 2, 1, 1 e 1. Tudo aqui embaixo. E aí o resultado dá quanto, filho? Você faz os cálculos, você já sabe. Isso aqui é matemática básica lá do 6º ano. Você viu no 6º, você viu no 7º, você viu no 8º. E não é possível que você não saiba no 9º. Oxe, my God. Vamos para cá, filhinho. E aí, o resultado vai dar menos 5 sobre 2 raiz quadrada de 3. Acabou. Olha, nesse primeiro momento a gente trabalhou aqui com radicais semelhantes. Tanto nesse primeiro exemplo aqui, quanto nesse segundo exemplo. Vamos agora para o segundo caso. Todos os radicais podem ser reescritos como radicais semelhantes. Olha, aí nesse caso, o filhinho vai olhar para cada um dos radicandos e vai fatorar os radicandos. Filhotes, presta atenção. Primeiro exemplo aqui. Tem uma raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 24 mais raiz quadrada de 54. Professor Wilson, como é que eu faço essa conta? Por quê? Porque eu tenho aqui todos os índices iguais, ok? Mas não tem os radicandos iguais, os radicandos são diferentes. Primeira coisa que você vai observar, o que foi que eu te disse? Primeira coisa, observe as operações envolvendo os radicais. Quem são essas operações aqui, professor? Aqui é uma adição. Aqui é uma adição. Beleza. Se é uma adição, ok, o que você vai fazer? Vai verificar agora se eles são radicais semelhantes. Professor, para ser radicais semelhantes, como o senhor mesmo disse, é necessário que eles tenham o quê? O mesmo índice e o mesmo radicando. Aqui é a raiz quadrada de 6. Beleza. Aqui é a raiz quadrada, mas é de 24. Já não são semelhantes. Aqui é a raiz quadrada, beleza, de 54. Então, não são semelhantes. O que você vai fazer? Simples, filhote. Você vai fazer o seguinte, vai conservar a raiz quadrada de 6, vai fatorar isso aqui, que dá igual a mais raiz quadrada fatorando 24, dá 2 elevado a 3 vezes 3. Mais, esse mais aqui é esse mais aqui. Fatora o 54, filhinho, dá 2, que multiplica 3 elevado ao cubo. Ok? Ok? Só lembrando aqui que eu falei raiz quadrada de 2 elevado a 3, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Agora é simples, meu povo e minha pova, a gente já viu isso aqui, simplificação de radicais, extração de fatores radicais, introdução de fatores nos radicais, a gente viu tudo isso aqui lá nas aulas anteriores, na segunda e na primeira aula. Aqui já é a terceirona. Vamos para cá, terceira aula. Vamos lá, pessoal.
Aqui eu tenho raiz quadrada de 6 mais. Ó, eu peguei esse 2 elevado a 3 e, veja bem, desmembrei ele aqui. Por que, professor, que eu desmembrei? Porque aqui é 2 elevado a 3, aqui é raiz quadrada. E aqui, então, eu fiz essa transformação, multiplicação de potências com a mesma base. Se eu repetir a base, somar os expoentes, aqui é 1, aqui é 2, então vai dar 3. Eu fiz só desmembrar isso aqui. Aí, ó, de cara, ficou com mais. Mesma coisa eu aplico aqui, ó, no 54. Aqui é 2 vezes 3 ao quadrado. Por que 3 ao quadrado, professor? Simples, ó. Esse expoente aqui é maior do que o índice radical. Eu desmembrei esse bichinho aqui para poder o quê? Simplificar, extrair fatores daqui de dentro que tenham o mesmo expoente igual ao índice do radical. Pronto. Eu vou pegar isso aqui que tem o mesmo expoente igual ao índice do radical, vou passar para fora. Passei para fora. Pá, ele vem para cá. Então, vai ficar assim, ó. Vamos lá. Raiz quadrada de 6 aqui. Mais. Passa esse 2 ao quadrado, corta o 2 com 2, esse 2 vem para fora. Mais o quê? Ah, professor, eu acho que eu estou entendendo. Olha só, meu povo e minha cova, como é facinho. Então, multiplica esse 2 por 3 aqui, ficou 2 ao quadrado aqui, é isso? E aí ficou 2 ao quadrado vezes 6. E aqui mais 2 vezes 3 dá 6, 3 ao quadrado vezes 6. Ixi, olha que interessante. Aí, ó, pega tudo que está aqui, ó, raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 6, mais 3 raiz quadrada de 2 vezes 6. Agora, corta esse 2 com esse 2 vem para fora. Raiz quadrada de 6, esse primeiro aqui, 2 vem para fora. Raiz quadrada de 6 mais esse 3 ao quadrado, cortou esse com esse 3 vem para fora. Mais 3 raiz quadrada de 6. Aqui agora, ó, presta atenção, tem uma soma, operação, adição, entre radicais. Vamos observar se os radicais são semelhantes. Raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 6. Beleza. Então, conserva aqui. O que eu faço? Quem é que está aqui, pessoal, no coeficiente, embora não apareça? Meu filho é o 1, ok? Está aqui ele, 1. Mais o 2, está aqui ele, o 2. Mais o 3, está aqui ele, o 3. Então, vai ficar o quê? Soma isso aqui tudo, os coeficientes, ó, aqueles números que estão do lado de fora do radical, para você falar dessa linguagem, para você entender, tá bom? 1 mais 2 dá 3. 3 mais 3 dá 6. Então, vai ficar 6 raiz quadrada de 6. Pronto, filhote. Foi rapidinho, maninha, painho. Vamos olhar o próximo exemplo. Mesma coisa, filho. Tu fatora cada um dos bichinhos. Pronto. Raiz quadrada de 180 mais raiz quadrada de 500. Filho, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Qual é a operação envolvida entre os radicais? Diz, professor, aqui é uma adição. Massa, filho. Se é uma adição, tu sabe que para ter adição e subtração, os radicais têm que ser semelhantes. Tá, professor Wilson? Os radicais aqui não são semelhantes. Por quê? Porque aqui eu tenho raiz quadrada. Aqui eu tenho raiz quadrada. Mas aqui é um radicando 180, aqui é um radicando 500. Para ser semelhante, tem que ser o mesmo índice do radical e o mesmo radicando. Eu tenho o mesmo índice do radical, mas radicandos diferentes. Então, eu vou ter que fatorar isso aqui e vou ter que fatorar isso aqui. Então, vai ficar raiz quadrada de 180 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 5. Mais esse mais aqui, esse mais aqui, esse mais aqui, esse mais aqui. Mais a raiz quadrada de 500. Fatora o 500, nego. Pronto. Raiz quadrada de 500 é igual a quê? Desculpa, pessoal. É igual a 2 elevado ao quadrado vezes 5 elevado a 3. Olha para cá, filhote. Presta atenção. Então, eu tenho aqui, ó, a raiz quadrada de 180 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Aquele aqui, vem para cá. Mais. Aí, ó, gente, presta atenção aqui de novo. Aqui eu não tenho 5 elevado a 3? Esse 3 não é maior do que esse 2 que está aqui? Pronto, desmembra o bichinho aqui para poder você fazer aquela simplificação top light das galáxias, tá bom? Presta atenção aqui, filhinho. Então, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 2, está aqui, a raiz quadrada de 2. Vezes, esse 5 elevado a 3 é a mesma coisa que 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 1. Bom, eu só desmembrei isso aqui nesses dois. Aí, ó, beleza, professor, agora o que eu faço? Ô, filho, tudo que tiver 2 aqui, ó, tu passa para fora. Esse 2 vem para cá, aqui. Quando ele sai, corta esse 2 com esse, ele sai, pá. Esse 2 aqui, cortou com esse, o 3 vem para fora. Ficou 2 vezes 3 vezes quem? Vezes a raiz de 5. Sobrou aqui dentro somente a raiz de 5, não é isso? Esse 5 ficou aqui dentro do radical. Aí agora mais quem? Mais. Mesma coisa aqui, filhinho. Olha que interessante. Corta esse 2 com esse 2 aqui vem para fora.
Corta esse 2 aqui, com esse 2 aqui de fora, esse 5 vem para fora. 2 vezes 5, não foi? 2 vezes 5, vezes, sobrou quem aqui dentro? Raiz quadrada de 5. Beleza, professor. E agora, filhão, ficou o quê? 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes quem? 6 vezes raiz de 5, tá aqui ela. Mais, né? 2 vezes 5, 10. Ficou 10 vezes raiz quadrada de 5. Beleza. Agora, gente, aqui é uma soma. Uma soma. Será que eu somando esses radicais, será que vai dar certo? Vamos ver. Primeiro, para verificar se a adição ou subtração, tem que saber se os radicais são semelhantes ou não. Vamos verificar. Aqui eu tenho raiz quadrada de 5. Beleza. Aqui eu tenho raiz quadrada de 5. Ok. Então, já sei que eu tenho radicais semelhantes. Eu conservo esse radical aqui do lado de fora e trabalho somente com os coeficientes. 6 mais 10, que é 16. Logo, vai dar 16 raiz quadrada de 5. Pronto. Morreu Maria Praia aqui no Ceará. Vamos para o próximo, filhote. Atenção, o terceiro caso, galera, é um caso muito facinho, molinho. Presta atenção aqui. Apenas alguns radicais são semelhantes. Presta atenção, galera. Efetuamos adições e subtrações dos radicais semelhantes. E repetimos os radicais. Não semelhantes. Ok? Então, eu tenho assim, filhinho, ó. Raiz quadrada de 5 menos 3 raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 10. Primeira coisa, mais 3 raiz quadrada de 2 menos 4 raiz quadrada de 5. Primeira coisa que você vai fazer. Professor, eu tenho operações aqui entre os radicais. É isso? O que são as operações? Eu tenho uma subtração, uma adição e uma subtração. Beleza. Para eu ter adição e subtração entre radicais, é necessário que esses radicais sejam semelhantes. E o que são radicais semelhantes? Radicais semelhantes são aqueles radicais que têm o mesmo índice e têm o mesmo radicando. Beleza, professor? Acontece que esse radical aqui, raiz quadrada de 5. Aqui é raiz quadrada de 5. Bom, esses dois aqui são semelhantes. Aqui eu tenho raiz quadrada de 10. Ops. Aqui não é 5, aqui é 10. Então já sei que esse radical aqui não é semelhante a esses aqui. E aqui eu tenho raiz quadrada de 2. Ops, esse radical aqui não é semelhante nem a esse, nesses dois. E aqui eu tenho uma raiz quadrada de 5. Beleza, raiz quadrada de 5. Galera, esse radical aqui é semelhante a esses dois aqui. O que eu vou fazer? Ó, pai, você vai fazer assim, filhinho, ó. Vai pegar, vai trabalhar com os radicais semelhantes. Raiz quadrada de 5, menos 3 raiz quadrada de 5, menos 4 raiz quadrada de 5. Mais quem? Sobrou quem? Raiz quadrada de 10, mais 3 raiz quadrada de 2. Pronto. Agora, o que você vai fazer? Que não é tudo radical semelhante, filho. Conserva o bichinho do lado de fora. Conservou o bichinho do lado de fora, trabalha só com quem está aqui como coeficiente. O 1, o menos 3 e o menos 4. Quanto é 1 menos 3? Menos 2. Quanto é menos 2 menos 4? Menos 6. Então vai ficar menos 6 raiz quadrada de 5. Mais quem? Mais raiz quadrada de 10. Mais 3 raiz quadrada de 2. Professor, note, aqui eu tenho uma adição, né? Aqui eu tenho uma adição, mas aqui é um negativo, logo eu tenho também uma subtração. Presta atenção, filhinho. Esses radicais são semelhantes para a gente efetuar essa subtração, essa adição? Não são semelhantes. Aqui é a raiz quadrada de 5, aqui é a raiz quadrada de 10 e aqui é a raiz quadrada de 2. Ora, não são semelhantes. Então, nesse caso, filhote, prossegue, siga a luz. Olhe para cá. Não é possível dar continuidade a essa soma. Então, você conserva toda esta operação. Por quê? Porque a operação envolvida aqui é adição, subtração e, nesse caso, não são radicais semelhantes. Pronto. Isso aí. Você só faz a redução radicais semelhantes até onde der. Até onde for possível. Okay? Observação. Quando não queremos deixar apenas indicado uma adição ou uma subtração de radicais não semelhantes, podemos extrair suas raízes exatas ou não exatas, também chamadas de aproximadas, e em seguida efetuar a operação. Bom, professor, olha o exemplo aqui, filhote. Eu tenho aqui a soma de dois radicais. Esses radicais são semelhantes? Professor, não são semelhantes. Por quê? Embora eles tenham o mesmo índice, que aqui é a raiz quadrada de 2, aqui é a raiz quadrada de 2, mas aqui é a raiz quadrada de 3, aqui é a raiz quadrada de 2. Aqui tudo é índice 2, mas os radicantes são diferentes. O que eu vou fazer? Não quero deixar assim? Faça simples. Procure verificar quem é a raiz quadrada de 3, que é um valor irracional, mas aqui no livro ele coloca assim, aproximadamente. A raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73, com a aproximação de 2 casas decimais. Mais raiz quadrada de 2. Quem é a raiz quadrada de 2?
Ó, também é um número irracional, mas ele colocou aqui com uma aproximação de duas casas decimais. Aí ele somou aqui, ó, e deu exatamente 3,14. E para quem não sabe, 3,14 alguma coisa infinitamente, infinitamente mais é nada mais nada menos que o número π. Mas aqui ele não dá ideia de π. Ele diz o seguinte, que o resultado desta soma, aproximadamente com valores decimais vezes com duas casas, é de aproximadamente 3,14. Aproximadamente, simplesmente, aproximadamente 3,14. Ok? Mesma coisa aqui, filhote. Ó, raiz quadrada de 36 é 6. Ok? Mais raiz quadrada de 50. Putz, mas mais raiz quadrada de 50, aí você faz lá, mais raiz quadrada de 50, eu sei de cabeça que é 5 raiz quadrada de 2. Pô, mas 5 raiz quadrada de 2 corresponde aproximadamente em valores decimais com duas casas decimais a 7,07. Então, se somar com 6 com mais 7,07, 6 com 7 dá 13. 13,07. Ok? Galera, vamos aqui para a próxima etapa. Trabalhamos aí nesse primeiro slide, adição e subtração com radicais semelhantes e não semelhantes. Agora vamos para esse slidezinho aqui, top 10. Cuidado! Cuidado! Presta atenção, filhote. Presta atenção aqui. Preste muita atenção às desigualdades abaixo. Olha, gente, por favor, preste atenção nisso aqui, olha. Você só vai somar ou subtrair radicais semelhantes. Raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2 é diferente da raiz quadrada de 5. Por favor. Tá certo? 2 mais raiz quadrada de 5 é diferente de 2 vezes a raiz quadrada de 5. Aqui eu estou somando 2 com a raiz quadrada de 5. Aqui eu estou multiplicando. Não corresponde à mesma coisa, tá bom? 2 raiz quadrada de 5 corresponde a raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 5. Ok? Por favor. Por favor. Isso aqui é matemática básica. Não se esqueça disso, filho. Raiz quadrada de 25 mais raiz quadrada de 24 é diferente. Ops, perdão, galera. Desculpa aí. A raiz quadrada da soma de 25 mais 24, ok? Não tinha visto aqui direitinho. A raiz quadrada da soma de 25 mais 24 é diferente da raiz quadrada de 25, que é 5, mais a raiz quadrada de 24, ok? É diferente. Aqui, você tem que somar os dois, depois tirar a raiz quadrada. Se eu somar aqui, pessoal, vai dar 49. A raiz quadrada de 49 é 7, ok? Que é diferente da raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 25, que é 5 mais a raiz quadrada de 24, que não dá 7, ok? Aqui eu tenho um exercíciozinho bacana para vocês, aí no livrinho de vocês, top 10 na página 36, ok? Verifique aí o seu exercíciozinho bem bacana, top 10, você resolver aqui. Faça isso, filhinho. E agora nós vamos para multiplicação e divisão de radicais. Professor Wilson, como é que a gente faz essa multiplicação e essa divisão? Filho, ó, lembre-se, aprenda. Para você fazer multiplicação de radicais ou divisão de radicais, é necessário somente que esses radicais tenham o mesmo índice. Não é necessário que eles tenham o mesmo radicando. Ou seja, repetindo, vamos só recapitular aqui. Para somar e subtrair, para adicionar e subtrair radicais, é necessário que eles sejam semelhantes. Quando é que os radicais são semelhantes? Quando eles têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Beleza? Isso para adição e subtração entre radicais. Professor Wilson, para a multiplicação e divisão de radicais, é necessário o quê? Filhinho, é necessário que eles somente tenham o mesmo índice. Só isso. Não precisam ter o mesmo radicando. Vamos olhar aqui, filhote. No estudo da segunda propriedade dos radicais, pessoal, a gente viu que a radiciação do produto de 4 vezes 9 é igual à radiciação de 4, raiz quadrada de 4, vezes a raiz quadrada de 9. Beleza? Pronto. O que eu faço agora? Logo, a gente pode escrever que a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9 é igual à raiz quadrada do produto da multiplicação de 4 vezes 9. Ok? Quem é a raiz quadrada de 4, filhinho? A raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes. Quem é a raiz quadrada de 9? Ah, é 3. Então, vai ficar 2 vezes 3, dá quanto? 6. Então, vamos calcular aqui. Raiz quadrada do produto de 4 por 9. 4 vezes 9.
4 vezes 9 é 36. A raiz quadrada de 36 é 6. Não deu igual? Pronto. Mesma coisa aqui. O que foi necessário aqui, galera? De forma análoga, vocês vão aplicar da mesma forma aqui, tá bom? Ó, o que foi necessário você observar? Você observa que a raiz quadrada, o produto ou a divisão, o produto ou o quociente, vamos dizer assim, a multiplicação ou a divisão entre radicais, é necessário que eles tenham o mesmo índice. Não é necessário que eles tenham o mesmo radical, mas que tenham o mesmo índice. Aqui no caso, a raiz quadrada de 4 que multiplica a raiz quadrada de 9. Okay? E para cá agora, tem uma raiz cúbica de 2 que multiplica a raiz cúbica de 7. Olha, gente, eu estou multiplicando radicais. Esses radicais têm o mesmo índice? Tem. Então, junta tudo num índice só. Raiz cúbica de 2 que multiplica 7, que é igual a raiz cúbica de. Quanto é 2 vezes 7? 14. Raiz cúbica de 14. Mesma coisa aqui, gente. Meu povo, minha pova, mesma coisinha, viu? Não esqueça não, bichinho. Aí você vai olhando aqui os exemplos. Olha os exemplos aqui. Todos esses exemplos estão na sua página 36 do seu livro, tá, filhote? Página 36 e página 37 do seu livro texto. Vá lá, pesquise, olha esses exemplos. Agora, vamos para o próximo exemplo, ok? O primeiro exemplo aqui que a gente mostrou é quando a gente tem radicais com o mesmo índice. O produto, ou seja, a multiplicação, ou a divisão, ou seja, o quociente entre radicais, envolve tão somente que eles sejam, ou melhor, que eles tenham o mesmo índice, ok? Bom, mas, professor Wilson, e quando esses radicais têm índices diferentes? Então, é importante que você reduza, transforme esses radicais em radicais de mesmo índice. E depois você efetua a operação, bichinho. Ok? Vamos lá. Pega esse primeiro exemplo aqui, filhote. Eu tenho a raiz quadrada de 2 que multiplica a raiz cúbica de 5. O que eu faço, professor Wilson? Sei que você está rindo aí. Você gosta de uma piada, né, filhote? O que a gente faz, professor? Filhote, presta atenção. Eu tenho radicais aqui, uma multiplicação entre radicais. Mas vamos olhar, eles têm o mesmo índice? Ah, não, professor, tem não. Aqui é 2, embora não apareça. E aqui é 3. O que eu faço? Eu vou procurar o MC desses índices aqui. Professor, o MMC entre 2 e 3, eu sei que é 6. Aí eu faço aquelas propriedadezinhas que a gente viu da simplificação de radicais ali, pessoal. Lembra que eu ensinei a vocês? Volte aí algumas aulinhas, tá? Se eu não me engano, tá na segunda aula. Isso, tá na segunda aula. E aí vocês vão ter lá na segunda aula, revejam a segunda aula para vocês entenderem como é que se dá esse processo. Redução de radicais ao mesmo índice, ok? E aí, a gente faz isso, ó. O MMC entre 2 e 3 é 6. Ele passa a ser um novo índice dos radicais. E aí eu vou pegar cada índice desse aqui e dividir pelo anterior, o novo dividido pelo velho. Quanto é o 6 dividido por 2? Dá 3. Aí eu vou pegar esse 3 e multiplicar pelo expoente que está aqui, que não é 1. Então vai ficar 1 vezes 3. Aliás, 1 vezes 3. 1 vezes 3 é 3. Pronto. Pessoal, teve um erro aqui da galera que colocou isso aqui, mas tudo bem. Por quê? Porque é 6 dividido por 2 dá 3. Então vai ficar 2 elevado a 3 aqui. Raiz quadrada, raiz sexta de 2 elevado a 3. Ok? Tá aqui ele, ó. Eles erraram aqui, mas acertaram aqui. Vezes, eu faço a mesma coisa, ó. Raiz sexta de 5 elevado ao quadrado. Esse não tá aqui? Mas como é que eu sei que é 5 elevado ao quadrado? Pego esse, divido por esse. Que dá quanto? 6 dividido por 3 dá 2. Beleza, professor? Dá 2. O que eu faço agora? Filho, é muito simples. Você vai pegar e vai elevar aqui. Aqui não é 1. 1 vezes 2, 2. Então vai ficar 5 elevado a 2. 5 elevado a 2, 5 elevado a 2. Bom, agora, professor, eu tenho radicais com o mesmo índice. Eu tenho uma multiplicação de radicais com o mesmo índice. Então coloca só dentro de um radical só com o mesmo índice e multiplica os radicantes. 2 elevado ao quadrado, que vai multiplicar 5 elevado ao quadrado. Quanto é? Quadradão. Aqui é cubo, né? 2 elevado ao cubo que multiplica 5 elevado ao quadrado. Quanto é? Canté. 2 elevado ao cubo é 8 vezes 5 elevado ao quadrado, filhinho, é 25. 8 vezes 25 dá 200. Então, é raiz sexta de 200. Pessoal, dê uma olhadinha nesse exemplo aqui novamente, para a gente não tomar muito tempo. E aí a gente calcula isso aqui, ok? Por favor.
Bom, gente, mais um detalhe muito, ultra, super, mega importante. Em alguns casos, nós podemos simplificar uma expressão que envolve radicais utilizando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e à subtração. Gente, eu tenho assim, ó, presta atenção. Raiz quadrada de 3 que multiplica a soma da raiz quadrada de 2 mais 5, ok? Ó, primeira coisa, eu vou apenas multiplicar esse por esse e esse por aqui. Ó. Chuveirinho. Joga o chuveirinho, meu filho. Olha as setinhas aqui. Ok? Raiz, para eu multiplicar, eles têm que ser radicais com o mesmo índice. Então, somente raiz quadrada, também raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 3 que multiplica a raiz quadrada de 2, aqui ele, mais raiz quadrada de 3 que multiplica 5. Aqui ele. Beleza. Essas duas aqui posso multiplicar? Posso, professor, porque eles têm o mesmo índice. Aqui é uma multiplicação e eles têm o mesmo índice. Então, eu junto tudo num índice só. Raiz quadrada de 3 vezes 2. 3 vezes 2. Mais 5 vezes a raiz quadrada de 3. Pronto. Raiz quadrada de 6 mais 5 vezes a raiz quadrada de 3. Pessoal, olha esses outros exemplos aqui, tá bom? Com calma, na tranquilidade, vocês vão ver. Aqui eu tenho um exercíciozinho bacaninha, o exercício 75, que está aí no seu livro texto, na página 37. Ok? Galerinha, vamos lá para a divisão de radicais, professor Wilson, no próximo slide, ok? Vamos lá. Divisão de radicais. Pilote. Ah, tem mais uns exercícios bacanas aqui, continuando lá da página 37, aqui é a página 38, tá bom? Agora a gente vem para a divisão de radicais. Filhinho, não é difícil, a mesma coisa como eu te falei. Ó, para você dividir radicais, é necessário que eles tenham o mesmo índice. Não é necessário o mesmo radical. Multiplicação e divisão de radicais. É necessário que eles tenham o mesmo índice. Você observa, eu tenho assim, ó, a raiz quadrada de 4 sobre 9 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4, dividido pela raiz quadrada de 9. Note que esses dois radicais é raiz quadrada e raiz quadrada. Pronto. Então, eu posso juntar tudo em um único radical e dividir 4 por 9. Ok? Da mesma forma aqui, galerinha. Ó, tá? Eu tenho aqui a raiz quadrada raiz cúbica de 17 dividido pela raiz cúbica de 4. Então, posso juntar tudo no mesmo radical. Por quê, professor Wilson? Porque eles têm o mesmo índice, ok? Eu junto tudo no mesmo radical com o mesmo índice, e aí eu divido 17 por 4. Professor, raiz quinta de 3 divido por raiz quinta de 8. O que eu faço? É uma divisão entre radicais. Eles têm o mesmo índice? Tem, professor. O índice aqui é 5, aqui é 5. Então, escrevo o radical novamente, coloco o 5 aqui e divido 3 por 8. Raiz quinta de 3 oitavos. Pronto, filhinho. Observe aqui a outra maneira de escrever na divisão. Raiz quadrada de 8 dividido pela raiz quadrada de 2. Olha, presta atenção, filhinha, que é moleza. Você vai fazer o quê? Professor, é uma divisão entre radicais que têm o mesmo índice. Aqui é 2, aqui é 2. Bom, então coloca tudo. Essa maneira de escrever é a mesma coisa que essa maneira de escrever aqui, ó. Mesma divisão, ok? Raiz quadrada de 8 dividido pela raiz quadrada de 2 é a mesma coisa como se escrevesse na forma de fração. Raiz quadrada de 8 dividido pela raiz quadrada de 2. Ora, se eu estou dividindo a raiz quadrada por outra raiz quadrada, eles têm o mesmo índice, ok, então conservo o mesmo radical com o mesmo índice e divido 8 por 2. Quanto é 8 por 2? Não é 4. Raiz quadrada de 4 não é 4, não é 2. Pronto, filhinho. Mesma coisa você faz aqui, observe esse exemplo. Mesma coisa aqui. Gente, quando eu tenho radicais, a divisão entre radicais que não tem o mesmo índice, meu filho, você vai dividir, aliás, você vai reduzir esses radicais aos mesmos índices. Observe esse exemplo aqui. Raiz quadrada de 5 dividido pela raiz cúbica de 4. Ixi, professor, como é que eu faço? Primeira coisa, é uma divisão entre radicais. O que eu faço? Ah, professor, vou ter que tirar o MMC, né? O MMC de 2 e de 3. Quem é o MMC entre 2 e 3? É 6, professor. Beleza. E você vai fazer o quê? Raiz quadrada de 5 dividido pela raiz cúbica de 4 é igual a raiz quadrada de 5 dividido pela raiz cúbica de 4. Outra forma de escrever isso aqui, essa maneira na forma de fração. E eu já sei que eu tenho que tirar o MMC entre 2 e 3. E de cara, eu já sei que aqui vai ser 6.
6 dividido por 2 dá 3, então vai ser 5 elevado a 3. 6 dividido por 3, eu já sei que dá 2, vai ser 4 elevado a 2, ok? Pronto, galera. E aí, o que eu faço? Eu uno tudo, raiz sexta de 5 elevado a 3, dividido pela raiz sexta de 4 elevado a 2. E aí vai dar o quê? Pessoal, é a divisão de radicais. Tem o mesmo índice, tem raiz sexta, raiz sexta. Então, conserva o radical, escreve o índice, e aí fica o quê? 5 elevado a 3 dividido por 4 elevado ao quadrado. Vai ser o quê? 5 elevado a 3 é 125, dividido por 4 elevado ao quadrado, que é 16. Pronto, filhinho. Só isso. Morreu Maria Preá aqui no Ceará. Olha, pessoal, tem um joguinho bacana aqui para vocês, tá? Eu não vou me demorar nessa aula. Aqui, pessoal, segue os exercícios da página, filhinho. Exercício da página 30, 30 não, da página 39, ok? Para vocês fazerem aí. Faça esse exercíciozinho bacana, show de bola. E agora a gente vai para a potenciação de radicais. Meu povo e minha palma, potenciação, né? Não, professor Wilson, é potenciação e radiciação, viu? Não é radiação não, viu, meu filho? É potenciação e radiciação de radicais. Gente, presta atenção aqui na boa. Potencial, você sabe que é multiplicar, né? Radiciar, você sabe que é dividir. Já te ensinei isso lá no primeiro bimestre, no comecinho das nossas aulas. Mas vamos observar aqui. Eu tenho assim, ó, eu tenho a raiz quadrada elevado a 3. O que é a raiz quadrada elevada a 3? Ó, é a raiz quadrada que multiplica ela mesma quantas vezes? 3 vezes. Mas o que é a multiplicação, pessoal? Para eu multiplicar, eu tenho que pegar e fazer o quê? Multiplicação tem que obedecer a ideia de que tem que ter o mesmo índice. Então, eu reúno tudo no mesmo radical e faço o quê? Multiplico os radicandos. 2 vezes 2 vezes 2. Está aqui, 2 vezes 2 vezes 2. Que é igual a quê? É igual a raiz quadrada de 2 elevado a 3. E aí, galera, é só fazer essa continha aqui que você já sabe. Aqui, esse expoente é maior do que o índice do radical. Aí você desmembra isso aqui e aí vai ter como resultado quem? 2 raiz quadrada de 2, ok? Só isso. Esse valor aqui é a mesma coisa que esse aqui. Então, esse primeiro, que é isso aqui, é igual a esse segundo aqui. Só isso, galera. Bom, quando eu tenho assim, basta eu trazer esse expoente que está externo ao radical e colocá-lo no radicando. Só isso. Está externo ao radical, coloca ele no radicando. Pronto, galerinha. E aí você efetua isso aqui. Você já sabe, você vai ter que fazer a extração, né, de um fator aqui. Mesma coisa aqui, ó. Raiz cúbica de 5, tudo isso elevado a 4. Gente, é a mesma coisa se eu dissesse assim, raiz cúbica de 5 multiplicado pela raiz cúbica de 5, raiz cúbica de 5 multiplicado pela raiz cúbica de 5, multiplicado pela raiz cúbica de 5, multiplicado pela raiz cúbica de 5. Ou seja, a raiz cúbica de 5 multiplicado ela por ela mesma quantas vezes? 1, 2, 3, 4. 4 vezes. Galera, não é uma multiplicação de radicais com o mesmo índice? É isso? Então, é no mesmo radical com o índice, aqui é 3, e aí vai dar o quê? Raiz cúbica de 5 elevado a 4. Então, concluo que a raiz cúbica, ok? De 5, tudo isso elevado a 4, é a mesma coisa que a raiz cúbica de 5 elevado a 4. Só isso, galera. Tá aqui a forma algébrica para vocês verem, tá bom? Nada demais. E aí é com vocês. Vejamos agora a seção de radicais. Bichinho, presta atenção, tá bom? Presta atenção aqui. Gente, estuda esses outros exemplos aqui para nossa aula não ficar muito grande, tá bom? Aqui é facinho, facinho, só você olhar no livro, acompanhar o mesmo raciocínio, esses outros raciocínios aqui, ok? Vamos lá para a radiciação de radicais, galerinha. Ó, eu tenho assim, filhinho, olha que coisa fácil, cara. Muito fácil. Professor Wilson, observe as igualdades aqui. Raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Gente, aqui é o produto entre radicais, mas de uma maneira diferenciada, que é a radiciação da radiciação. O que eu faço? Se eu tenho essa forma, a gente já viu isso pela propriedade que a gente viu lá atrás. Eu repito o radical e multiplico os expoentes. Ok? E dá quanto, galera? 2 vezes 3, 6. Então vai ficar raiz quadrada, raiz sexta, 64.
Mas, professor, isso eu posso fazer de dentro para fora? Do menor radical para o maior radical? Pode. Quanto é a raiz cúbica de 64, filho? Né? 4? É. Aí ficou aqui apenas quanto? A raiz quadrada de 4, que é quanto? 2. Ou seja, você vai saindo do radical menor para o radical maior. É a mesma coisa se você escrever 2 vezes 3 dá 6. Raiz sexta de 64, que é quanto? 2. Só isso, filho. Mesma coisa aqui, ó, com as duas expressões. Note que essas duas expressões e essas são a mesma coisa. O resultado é o mesmo. Elas estão de uma forma diferente de se escrever. Mas os resultados são sempre iguais a 2. Então, eu digo que a raiz quadrada da raiz cúbica de 64 é igual a raiz sexta de 64, que é igual tudo a 2. Só isso, galera. Foi difícil? Não foi difícil. É só você praticar. Volta um pouquinho à aula, caso você não tenha entendido. Volta um pouquinho à aula. Ok? Vamos pegar mais um exemplo aqui, professor? Pois não, professor Wilson. Vamos pegar mais um exemplo. Eu tenho aqui a raiz quinta da raiz quadrada de 7. Beleza, como é que eu faço aqui, professor Wilson? É simples. Faça essa simplificação aqui, ó. Radical, multiplicar radical, 5 vezes 2. 5 vezes 2, raiz de 7. Quanto é 5 vezes 2? 10. 10 raiz de 7. Aqui eu tenho 3, raiz quadrada. Aliás, raiz cúbica da raiz quadrada de 125 sobre 64. Meu filho, você começa de dentro para fora, ou você pode ir de fora para dentro, faz. Quem é a raiz quadrada de 125? Vixe, professor, não lembro agora quem é, mas eu fatoro aqui. 125 dá 5 elevado a 3. E o 64 dá 2 elevado a 6. Beleza. Então aqui vai ser 3 vezes 2, que dá 6. Não é isso? 6 raiz quadrada de 5 elevado a 3, dividido por 2 elevado a 6. Beleza. Como eu tenho tudo no mesmo radical, aqui é 6, né, pessoal? Então, eu simplifico aqui com os radicais. Esse aqui simplifica com esse aqui simplifica com esse. Esse corta, vai ficar 2. Não é isso? E aqui vai ficar quanto, filhinho? Ah, professor Wilson, aqui vai ficar, divido tudo aqui por 3. Aqui dividido por 3 dá 2. Raiz quadrada de 2. E aqui dividido por 3 dá 1. Então, raiz quadrada de 5 dividido por 2. Galerinha, muito fácil. Agora é só você voltar um pouquinho à aula, dar uma revisada novamente, ok? Gente, esse assunto de racionalização de denominadores vai ficar para a nossa próxima aula, ok? Por enquanto, o vídeo é só esse aqui, para vocês entenderem. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço carinhoso, seu amigo, professor Wilson de Oliveira. Tchau, tchau, galera. Fui!